Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tem comigo Rafael Galo, escritor brasileiro, paulista, que vive agora em Portugal, vencedor do Prémio Saramago 2022, com o romance Dor Fantasma. Ainda por cima é fã, super fã do Saramago, o que torna este prémio mais especial. E ainda bem que o ganhou, porque segundo disse numa entrevista, estava a pensar em desistir. O que é difícil perceber, Rafael. Porquê? A tua primeira coletânea de contos, Réveillon e Outros Dias, em 2012, ganhou o Prémio Sesc de Literatura. Em 2015, primeiro romance, Rebentar, venceu o Prémio São Paulo de Literatura na categoria de autor estreante abaixo dos 40. E agora temos ainda o último, Dor Fantasma, que está cá em Portugal também, e que é incrível. Tens também o mais recente Cavalos no Escuro, contos, publicado no Brasil, não é? Sim. Eu estava aqui a saltar na matéria. E bem-vindo, obrigada por teres vindo. Obrigado, Mariana, muito obrigado por me receber. É uma grande alegria estar aqui. Gosto muito do podcast, então é muito bom estar aqui. Que bom. Sei, por falar em podcast, que eu ouvi alguns teus, criança tímida, desde cedo te refugiaste na imaginação e na criatividade. Sonhavas em ser ilustrador e mais tarde músico. Chegaste a ser músico, que também és, claro. Uma vez músico, sempre músico. Professor, trabalhaste em televisão, em cinema, antes de te tornares escritor. E hoje vamos conhecer o leitor, mas antes disso, falar nas tuas obras. Temos então em Portugal o Rebentar. Queres falar no Rebentar primeiro? Depois já vamos ao Dor Fantasma. Sim, pode ser. Aqui em Portugal estão publicados os meus dois romances, né? Que são esses dois, por enquanto. E o Rebentar, na verdade, ele é anterior e posterior ao Dor Fantasma ao mesmo tempo. Pois porque ele foi publicado pela primeira vez em 2015, né? Então foi o primeiro romance que eu publiquei. Premiado. Premiado, sim, exatamente. Só que aí eu, enfim, teve toda a história do Dor Fantasma, de ganhar o Prêmio Saramago, ser publicado. E nesse intervalo de muitos anos entre um e o outro, que acho que deram 7 ou 8 anos, né? Um é 2015, outro acabou por sair em 2023. Eu tive também muitas mudanças em mim mesmo, sabe, Mariana? Como pessoa, assim. Por muitas coisas que aconteceram na minha vida, uma grande crise pessoal, terapia em cima disso também. Então, eu sinto que eu saí desse período, que é justamente o período que vai desembocar no Dor Fantasma, no Prêmio José Saramago, uma pessoa muito diferente, que inclusive olhava para essa versão, né, inicial de Rebentar e tinha uma sensação, um sentimento dividido em relação a esse livro. Porque, por um lado, é uma história que eu amo, assim, que é muito importante e da qual eu não consigo eu não conseguiria olhar para um livro que tem essa história tão importante para mim, mas que ao mesmo tempo estava escrito de uma maneira que eu não achava mais que me contemplava ou que sequer contemplava a própria história, e conseguir aceitar isso de forma mansa, sabe? Porque muita gente me falava, por exemplo, foi seu primeiro livro, isso, né? Ganhou um prêmio, vai para os próximos. E eu não consigo, Mariana. Eu acho que eu me importo demais com as coisas, muitas vezes. Assim, Ainda vai? Me importo demasiado. E ficava esse sentimento dividido. Quando alguém, por exemplo, me dizia que ia ler ou que havia lido Rebentar, parte de mim ficava contente, porque obviamente a gente espera que as pessoas leiam nossos livros, e parte de mim ficava um pouco envergonhado, assim, inclusive, porque falava, não, mas tem coisas ali que não estão boas, precisavam ser melhoradas. E eu queria muito um dia poder reescrever o livro. Quando eu ganhei o Prêmio Saramago, e óbvio eu ganhei algum moral, né, com as editoras, Claro. Eu propus para a editora do Brasil, falei, olha, podemos fazer uma nova versão desse livro, eu vou reescrevê-lo. É a mesma história, assim, eu abri o arquivo e mantive a mesma plataforma, vamos dizer assim. A mesma mãe. A mesma mãe, mesmo tudo, mas eu reescrevi inteiro e aí lancei uma nova versão desse texto. No Brasil saiu em 2023 e aqui essa nova versão é a de Portugal. Então, aqui em Portugal, esse que sai pela primeira vez já é a nova versão, já é o texto reescrito, que é o primeiro texto no qual eu trabalhei pós-Dor Fantasma, pós-Prêmio Saramago. Então, de uma certa forma, ele foi escrito antes do Dor Fantasma e reescrito depois. Então, ele é, por isso, essas duas posições, assim, cronológicas. E cresceste e ganhaste mais confiança. E conta-nos um pouco, então, sobre esta mãe que sofre. Sim, a história de Rebentar é a história da Ângela, que é a mãe de um filho desaparecido, né? O filho dela, o Felipe, tinha 5 anos e ela o deixou numa loja de brinquedos enquanto ela fazia outra coisa, numa galeria.
Aquela história, né, que às vezes a gente vê assim acontecer, deixou ele sozinho por 5 minutos, numa época em que, acho que hoje dificilmente alguém faria isso, né, por tantos perigos, né, mas a história se passa 30 anos depois do desaparecimento, então se a gente pensar 30 anos atrás era comum, né, de certa forma. E ela deixa ele ali, ele desaparece, nunca mais é encontrado, não se sabe mais nada. Só que a história começa já passados esses 30 anos, no momento em que a Ângela decide se dar o direito de parar de viver para esse filho que nunca foi recuperado. Parar de esperá-lo, parar de tentar reencontrá-lo. Ela arruma o quarto dele, por exemplo, constantemente, mantém aquele quarto de criança por 30 anos. Então a história conta o momento em que ela decide dar um fim por si própria essa história, né, declarar que, olha, então eu perdi meu filho mesmo e vou dar o direito a mim mesma de recomeçar a vida. Então esse processo muito intenso emocionalmente, mas que já parte desse princípio, assim. Então nem tem o suspense se o filho vai ser encontrado ou não. No começo do livro já informa, olha, o filho não foi encontrado. E não é spoiler, é mesmo a premissa. Não é spoiler, sim. É a premissa mesmo, até porque eu queria tirar justamente isso da frente, né? Eu não queria que as pessoas lessem pensando, mas será que ela vai reencontrá-lo no fim das contas? Né? Eu queria muito que, olha, não, o foco é o processo, esse processo emocional dela. Embora, claro, sempre tem um leitor que fala assim, mas mesmo assim eu acreditava que ela pudesse reencontrar. Eu sou dessas, eu quero um final feliz, não é? Mas sim, mas foram 30 anos. O Rebentar, então agora que os nossos ouvintes que não leram vão ler, já tens orgulho, já não, uma costela tua já não sofre quando alguém diz, quero ler. Então, justamente, Mariana, esse é o ponto. Agora, se alguém me diz que está lendo Rebentar, ou que vai ler, ou que quer ler, eu só fico contente e acho que isso é importante, assim, sabe? E importante também para a história, né? Me doía, assim, uma história tão importante para mim, que eu tinha tanto afeto, e de repente falava, poxa... Aí vinha alguém postava lá no Instagram, sabe, assim, todo mundo faz isso, né? Posta a capa do livro, uma opinião, assim, né? Sim. Todo mundo faz recensão hoje em dia. E aí falava dos defeitos do livro, assim, e eu não podia nem discordar, sabe? Eu nem falar, ela não entendeu o livro, não entendeu a genialidade do autor. Ele falou, não, é verdade, o livro tem esses defeitos mesmo, assim, aquilo me corroía. Sabes que isto, se calhar, também, esta tua iniciativa e não teres desistido, também se calhar vai mexer, espero eu, com escritores. Eu já ouvi escritores, não muitos, não é uma coisa comum, até porque se calhar não... Também porque não os conheço, não é porque não desabafem ou não em voz alta, mas uma escritora recentemente disse-me, eu não gosto nada do meu primeiro livro. Ela convenceu-me a não ler, não leias. Não... Sim. E então eu penso, olha, se calhar se ela ouvir esta conversa vai dizer, pois é, então vou reescrever. Existe essa possibilidade, não né? É? Então, eu conheço muitos assim que não gostam, porque, claro, é comum, né? Sim, mudaste, cresceste, evoluíste. A gente muda e a gente aprende também, né? Tudo. Nós aprendemos a escrever. O problema é que às vezes é um processo de aprendizado público, né? Em geral, outras coisas a gente aprende no privado. Enquanto você vai tocar um instrumento musical, ali naquela fase de aprendizado que é horrível, você é desafinado, ruim. Aí não partilhas o vídeo nas redes. É a mesma coisa, não, aqui que eu estou aprendendo, eu vou gravar o disco e vou lançar para vocês ouvirem eu tocando mal daquele jeito. E às vezes na escrita não, a gente aprende enquanto publica, não é? Então acontece muito assim, de depois as pessoas falam, meu primeiro, às vezes até o primeiro e o segundo livro, assim, não gosto, né, não queria, quero sumir, ou reedita todos os outros, menos aquele, né? E sei lá, se fosse uma história menos importante, talvez eu pudesse fazer isso, sabe? Se fosse, era uma historinha lá, hoje eu nem gosto da história, nem penso nisso. Mas o Rebentar eu não consigo isso por causa da história, Mariana, assim, pra mim é tipo, não, essa história precisa ser bem contada, sabe? Então, que bom. Fiquei nessa posição complicada. E como tua fã, olha, agradeço. Obrigado. E o Explorador Fantasma, eu disse aqui ao Rafael mal ele chegou, que adorei, mas que vou deixar os elogios para a gravação, para não estar aqui a gastá-los antes. E sabes que é engraçado, porque às vezes há frases que eu leio, ou que escolho assim, meio do livro, aquele parágrafo especial, e para mim o Dor Fantasma foi a primeira página que eu disse, é esta que eu vou ter que ler, e foi, porque é literalmente o início de um espetáculo, temos um pianista que vai começar a atuar, mas é também que isso faço eu, a metáfora para o resto do livro, é o início de um espetáculo que é este livro. Obrigado. É mesmo. Vou ler um bocado, posso? Claro, por favor. As mãos pousam ao piano, na brancura do teclado, os dedos se deixam deslizar, potentes cavalos marinhos de volta à água aonde pertencem. Lançada de cima, a luz do palco o divisa da escuridão, abre cortinas por entre as cortinas. Sob o peso das falanges dele, antes mesmo do ataque inicial, as teclas se curvam em obediência. Silêncio ainda.
no vão oculto do instrumento, mecanismos se alçam rentes às cordas, véspera do bote. A partitura de Funerais, de Franz Liszt, posiciona-se no suporte, amuleto sem qualquer metafísica. Rômulo a mantém ali, como gesto de reverência ao compositor. Sequer olhará em sua direção, nem mesmo passará as páginas. Conhece de cor cada um desses milhares de alvos circulares, grafados entre as linhas da pauta. Sabe que não pode errar nenhum. Não vai errar. Expectativas se propagam entre palco e plateia. O pianista inspira o ar espesso da sala de concerto. Preenche o interior do corpo com a rigidez do silêncio que ele mesmo quebrará. Ergue os braços em um golpe, risca arcos de enredar o peso da gravidade para atirá-lo contra as teclas. A mão esquerda toca o ré bemol nos graves, a seguir o dó na oitava mais baixa. Evocação de sinos antepassados a dobrarem por mortos nos campos de batalha. Junto ao baladar contínuo, a mão direita inicia o entremear de acordes em síncopas. Notas e notas se somam. Uma poção de ressonâncias que se revolve e forma o tema inicial. Das cordas de aço, as ondas sonoras se alastram pela madeira do piano. Expandem-se no ar, ondas, até se infiltrarem nos tijolos e nas vigas do prédio. Ondas, ondas nos estofados das poltronas, ondas e ondas e ondas nos corpos de cada ouvinte. Há sentido em todas as crenças buscarem, através da música, a aproximação aos deuses, seja quais deuses forem. Uau! Obrigado. Isto é uma página de muitas que recomendo. Queres falar no nosso Rômulo e na sua dor fantasma? Sabes, quando eu explico o teu livro, vou roubar-te aqui a resposta, mas quero que tu desenvolvas. Mas eu digo sempre assim: imagina o Cristiano Ronaldo ficar sem uma perna. É uma boa comparação. Temos um super pianista que sofre aqui um... Conta lá. Isso, exatamente. Mas essa é uma ótima comparação, porque é isso, né? O Rômulo é um grande pianista. Na verdade, um grande pianista por ser ainda, não é assim, ele adia o momento do que ele acha que é a grande estreia dele, né? Ele vem preparando a vida inteira dele para isso, sempre nessa ideia de um perfeccionismo doentio, né? E então, antes que isso aconteça, quando está prestes a acontecer, quando está prestes a ter uma turnê importante, ele sofre um acidente, ele tem a mão direita amputada, né? E é curioso, você falou isso, Mariana, porque a gente sempre pensa nisso quando cria uma história. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu acho que eu ouvi num curso de roteiro isso de guião, né, que você fala aqui em Portugal, que é assim, é você ou pensar na pior situação possível para uma certa pessoa, ou a pior pessoa possível para uma certa situação, né? Olha. Que eu acho que é isso, né? Porque, por exemplo, se a gente inverter, né, se o Rômulo perdesse a perna, para ele a vida seguiria. Sim. Né? Não seria nada. Se o Cristiano Ronaldo perdesse a mão direita, para ele, em grande parte, a vida seguiria. Mas é isso, assim, você tem aquele pedacinho seu, que se a gente medisse seria, talvez não desse, né? A mão direita não dá 10% do corpo em área, pelo menos, né? Mas que no fim é tudo, né, para uma pessoa. E eu acho que essa era a grande história do Rômulo para mim no começo, e que eu acho que ele representava um momento que eu vivia também, de uma certa maneira, assim, que é uma perda de identidade de quem você é através de uma outra perda, na verdade, né? Que não é que você perdeu tudo que você é. Grande parte do que você é continua, mas você perdeu uma parte que você sentia que era fundamental e todo o resto desmorona, né, no encalço disso. Então, era essa busca por encontrar esse personagem que simbolizasse melhor, assim. Isso é uma constante no meu processo de criação, né? Eu vivo uma certa situação que ela é a grande situação para mim do momento, é o que seria a minha grande questão na terapia como psicóloga, por exemplo, mas que na hora de contar essa história, de transmiti-la num livro, eu sei que um personagem com uma história ficcional vai dizer melhor, vai transmitir melhor essa história do que se eu contasse o próprio fato da minha vida. Porque esse fato pode ser banal para uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa pode olhar e falar assim, isso não é um grande problema, Rafael, sabe? Você tem tanta coisa na vida. Em geral, ela estaria correta, na verdade. Mas o sentimento que a gente tem em relação àquilo, sim, eu acho absolutamente legítimo, né? Sim. Você pode ter várias outras coisas na vida, vários outros privilégios, mas você sente uma falta afetiva que, aquilo é
muito poderosa ainda. Depois temos aquela culpa, não é? Mas eu tenho casa, comida na mesa, não posso queixar, não pode queixar. Sim, você sente. Sim, exatamente. E eu acho que esse sentimento ele é mais poderoso e ele pode sim se comunicar com todo mundo, inclusive com uma outra pessoa que talvez esteja sofrendo porque não tem casa, né? De repente perdeu a casa, de repente perdeu o emprego, perdeu outras coisas, assim, teve uma perda muito maior do que seria a minha, por exemplo, em termos objetivos, pelo menos nos valores que a gente coloca, como maiores e menores, que são obviamente questionáveis, e de repente para ela vai ser isso, né? Uma pessoa vai ler e fala assim, nossa, para mim, perder minha casa, por exemplo, é como para esse pianista perder a mão. Qual é a minha mão direita? Exatamente, aí eu acho que é a perda, né? Porque se falasse de outra coisa, né? Mesmo se o livro caísse assim, só numa coisa, olha, o pianista perdeu a mão, ele não pode mais tocar. Talvez só quem toca um instrumento ia imaginar, falar, nossa, é verdade. Então tem que ter outras coisas também para que todo mundo olhe para aquilo e fale, puxa, há muitas dores fantasmas possíveis, né? Assim, eu tenho a minha, o outro tem o do outro, mas isso se comunica, né? E eu acho que esse é o grande desafio e grande potência também, né, da literatura, ou das artes em geral, das histórias mesmo, uma história que a gente conta um pro outro, né, às vezes a gente conta assim, nossa, eu perdi, sei lá, eu perdi meu pai esse ano, eu perdi meu pai, foi assim, foi assado, de repente uma outra pessoa que perdeu uma outra, tem o pai, mas perdeu um primo querido, um amigo, fala, puxa, isso também bate em mim, sabe, e eu acho que essa conexão é forte, né? E às vezes as pequenas coisas, às vezes uma frase que é isto. Então ela pôs em voz, ela pôs em palavras aquilo que eu sinto e parece que credibilizou aquilo que eu sinto. Exato. E de uma certa forma, é uma palavra muito ruim que eu vou usar, acho demasiado pragmática, mas organizar, mas no sentido quase de uma moldura, assim, sabe? E da forma, talvez da forma seja melhor, assim, você dá forma a uma coisa. A gente estava falando sobre o Rebentar agora há pouco, e eu lembro que quando eu lancei, uma pessoa me escreveu e era a mãe, ela falava assim, eu passei por isso também, eu tive um filho desaparecido. E, enfim, depois se desdobrou que eu descobri que era de um dos casos famosos lá no Brasil. Um caso tipo Rui Pedro, assim, sabe? Sim, desses casos Portugal, que adquirem uma repercussão nacional e todo mundo sabe. Era um desses casos, assim. E eu acabei por conhecê-la pessoalmente, assim. Eu fiquei tão tocado com aquilo, porque era um caso que aconteceu quando eu era criança. Então eu lembro de... Quando eu era criança, não, eu já era quase adolescente, mas era aquele caso, assim, do imaginário mesmo, presente, né? E a gente se encontrou pessoalmente e ela me deu o livro dela pra eu autografar. O filho dela, na verdade, retornou depois. Ele tinha 17 anos, ele foi reencontrado. Ai, que bom, deste-me um final feliz. Ele foi reencontrado, mas é uma história assim, é aquilo. Ela mesma falou, o livro me ajudou porque fala sobre isso, né? Mesmo que ele volte, ele não é mais o mesmo. E ela fala, eu nunca recuperei meu filho, eu recuperei uma parte do meu filho. Sim. Né? E aí ela me entregou o livro, assim, pra assinar, e o livro tava inteiro grifado, assim, sublinhado, cheio de coisas. E aí eu abri, assim, na primeira página, né, onde a gente, em geral, escreve a dedicatória, e ela copiou uma frase, assim, do livro ali, naquela página. E a frase, assim, parecia realmente, sem saber, claro, assim, a síntese da história dela com o filho dela, assim, de tudo que ela tinha me contado. Eu arrepio até hoje de contar, assim. E eu não conseguia nem assinar direito, assim, Mariana. Eu tremia tanto, assim, para escrever. E aí você vê isso, assim, porque ela falou muito sobre isso pra mim, assim, sabe? E eu acho que essa é uma das grandes questões. Quer dizer, eu nem filho tenho, né, assim. Então, assim, não é que eu sei como uma mãe se sente, não é isso. A questão é, eu fui conversar com várias mães, eu estudei, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu me dediquei, e eu tenho uma competência, de novo, para colocar em forma de palavras grande parte disso que eu vi. Então, é uma competência a serviço disso, né? No fim das contas, assim, que pode... ajudar, amenizar, pode ajudar, pode amparar. ser melhor. Exatamente, pode ser melhor nesse sentido, assim. Quer dizer, eu jamais poderia ser um porta-voz da... Eu lembro que na época as pessoas me mandavam notícias, assim, de desaparecimentos, de mães desaparecidas, e eu, assim, resistia muito, por exemplo, a publicar sequer nas redes sociais, assim, olha isso aqui. Eu falei, eu não quero ser o porta-voz disso, eu sou um ficcionista. Né? Eu sei pegar todo esse material e talvez formular em palavras, assim. Mas, de novo, acho que formular em palavras é parte do processo de todo mundo, assim, né? Então, quando uma pessoa recebe isso, e eu sei, assim, também como receptor, não é que, eu sou o escritor que sabe fazer. Eu sei porque durante toda a minha vida eu recebi isso também. Eu ouvi milhares de canções que eu falava, esse cidadão soube falar o que eu sinto, sabe? Que eu não conseguia. Lia no livro,
vários autores falaram, nossa, é isso que eu sinto, e eu não conseguia falar, e ela falou, sabe, uma outra pessoa que eu nunca cruzei na minha vida, que já tá morta. Então, nisso eu acredito, sabe? E o Rebentar, tu fizeste pesquisa, e vê-se também, aqui no Dor Fantasma, eu senti muito que tu tens a tua pesquisa, o teu talento, o teu dom, com certeza, e tens também mecânica, aqui eu adivinharia que tu fazes terapia, ou terás feito terapia, porque aqui no Dor Fantasma, o Rómulo, temos o pai, temos de onde é que ele vem, porque é que ele é assim. Sim. E depois as consequências das coisas que acontecem. Há muita análise psicoterapêutica. Sim, sem dúvida. Eu senti muito isso. E ao princípio, eu não quero estragar aqui a história, e recomendo, eu estava com o Rómulo e pensava, não, mas eu percebo, não sou como ele, mas ele tem razão de ser, tem razão, é mais, não é? Depois aquele mantra que tu tanto dizes, o zelo exige rigor. Esta frase e é verdadeira, mas meu Deus, não quero contar aqui, mas quando voltamos à infância dele, e de facto tens aqui, mas depois a personagem também, há aqui muitos sentimentos em relação ao protagonista ao longo da história, digamos assim, mexe muito connosco, e está incrível. E parabéns. Não, obrigado. Mas sim, tem muita psicoterapia no meio do caminho, assim, minha que eu faço, e de um interesse, assim, também, inclusive pros personagens, tem sempre essas perguntas, né, do tipo, tá, ok, acho que esse jogo é importante, né, Mariana, pra não ficar, eu lembro que quando enquanto eu escrevia o Dor Fantasma, e eu já sabia que o personagem seria esse ser humano insuportável, insuportável, assim, né? Porque ao princípio nós queremos entendê-lo e queremos Exato. desculpá-lo. Claro, Então, eu sabia que tinha que ter isso, porque senão eu também não queria uma relação assim que o leitor ficasse lendo e só... agora eu quero ver ele se estrepar mesmo, assim, sabe? Porque ele é ruim, então ele precisa ser castigado, e a gente vai ficar vendo ele, sabe, como se fosse quase um personagem de cartoon, assim, que, Sim, então vou ficar vendo... Está aqui toda a densidade e toda a profundidade. Eu acho que tinha que ter de algum lado esse, né, esse outro lado, mesmo. assim, de empatia, inclusive, né? Exatamente, e começaste muito bem. Dor Fantasma e o Rebentar, de Rafael Galo. E falaste agora com as músicas também, que às vezes te encontras nas palavras, não é? Nas frases. Jantarias com o Chico Buarque, que gostas da música e dos livros. Sim, exatamente. Eu acho o Chico Buarque, assim, um dos grandes artistas vivos. Eu acho que o artista brasileiro, assim, por excelência, por vários motivos, né? Aliás, eu torço muito para que o Nobel vá para ele, assim, sabe? Eu acho que o grande nome do Brasil, assim, seria o Chico Buarque. Inclusive porque eu acho que o Brasil, se tem uma forma de arte que ele realmente foi muito forte, tem sido a música popular, assim. Eu acho que o Brasil reinventou a música popular, né? E acho que o Chico, além disso, né, de ter feito parte disso, né, junto com outros nomes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e tantos outros, ele também tem a literatura. Então, temos todas as desculpas aí para ganhar o Nobel. Né? Mas eu acho ele um gênio, assim, e acho que ele é um desses artistas, assim, um dos poucos artistas, acho que ele, o Tom Jobim, na música também, e outros em outras áreas, assim, que você pode pegar só uma das coisas que ele fez, uma canção do Chico, por exemplo, e falar assim, se ele tivesse feito só essa canção e tivesse tido um infarto fulminante em seguida... One hit wonder. E morresse, ele já teria sido um dos maiores artistas que passou só com essa única canção, talvez Construção. Aí ele vai lá e faz Cotidiano também, ele faz Eu Te Amo também, ele faz Futuros Amantes, Beatriz, e ele faz, não sei, dezenas de canções que uma delas bastaria, assim. Então, assim, eu adoraria poder me encontrar com ele, adoraria, assim, eu sei que eu ficaria... Não sei se eu conseguiria falar com ele, assim, sabe? Eu acho que eu ia tremer, mas... Não sei, talvez pelo menos algum esforço de falar parte disso que eu falei. Olha, você é o maior. e eu acho ele uma grande figura, assim, uma figura que... Eu acho que essas pessoas, eles refundaram o país, assim. Eu acho uma pena o país estar se perdendo disso em grande parte, mas eu acho que se não fossem eles ali naquele momento, eu nem sei o que teria sido do Brasil, assim. Imagina o Brasil ainda atravessar, por exemplo, uma ditadura militar na década de 60 sem as canções de Chico, Tom, Caetano. Não dá pra imaginar, né, o que seria isso. Uau!
Exato. E para quem não leu ainda os livros do Chico Buarque, há o Irmão Alemão, que até a Luísa Sobral escolheu neste podcast, Essa Gente, Budapeste, Tantas Palavras, saiu agora o Bambino a Roma. Há, assim, para quem não conhece, qual assim um livro do Chico Buarque que tu recomendarias para começar? Eu gosto bastante do Budapeste. Ok. Confesso que alguns dos mais recentes eu não li, então não posso avaliar, mas pelo que eu tenho ouvido, eu acho que o Budapeste ainda se mantém como o especial. O de contos dele, o Anos de Chumbo e Outros Contos, também é muito bom. Anos de muito Chumbo. bom. Pô, eu vou É engraçado porque ele resistiu a escrever contos, né, por muito tempo, e agora aquelas coisas do Chico, né? Fica assim, não, eu não sei escrever contos, eu não sei. Aí ele escreve um livro de contos assim, é melhor do que a maioria. Um conto dele vale mais que muitos romances por aí. Você fala, meu Deus. E tu agora tiveste o Cavalos no Escuro, também é um livro de contos. Sim, também é um livro de contos. Não à altura do Chico, mas tá ali o meu esforço. Que bom. E vamos agora então aos livros que o Rafael escolheu. Há aqui um de contos, mas vamos primeiro aqui ao único romance e obra-prima do João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Sim, esse eu acho um livro incontornável, assim, e eu acho que não fosse o Brasil um país periférico, e a própria língua portuguesa uma língua meio periférica no mundo, assim, né? Quer dizer, não é das principais línguas, pelo menos no contexto hegemônico global, político e econômico, esse livro estaria ali no panteão principal, junto com Crime e Castigo, junto com Dom Quixote do Cervantes, assim, para mim é um livro dessa grandeza, assim. Eu não vou falar que eu acho até que tá acima em alguns aspectos, porque aí sempre vai alguém me reclamar, mas... Está na prateleira do lado à mesma altura. Exato. Mas assim, eu acho que quem leu sabe. É um livro... É desses livros que você realmente fala, isso aqui é mais do que um livro. Você fica meio assombrado quando você lê. Eu lembro que eu tinha medo de lê-lo, porque ele tem umas 600 páginas, não tem divisão de capítulos. É uma linguagem que não é simples, não é fácil. Eu lembro que eu tive medo de ler por muito tempo, assim, apesar de gostar muito do Guimarães Rosa, ficava assim, receoso. E, Mariana, eu cheguei na última página, a hora que eu virei assim, eu falei, eu quero voltar pra primeira e eu não quero sair desse livro mais. Eu quero reler tudo de novo, assim. Um livro que você pensaria, né? Nossa, vai ser esgotado. Falei, nossa, agora eu quero, não sei, quero assistir um desenho animado, assim. Quero... Uma coisa levezinha. Quero ouvir um samba, alguma coisa assim. Mas eu acabei não fazendo isso, mas é esse o poder, assim, de você ver, nossa, parece uma travessia imensa, que eu vou chegar esgotado. E não, quando eu chego ao final, eu quero mais daquilo. E chegaste a reler? Não, olha só a coincidência agora. Eu não reli porque no mesmo momento em que eu li esse livro, saiu o Leite Derramado do Chico Buarque. E eu tava muito curioso para ler esse livro. E aí eu fui ler o Leite Derramado e acabei não voltando pro Grande Sertão Veredas. E é engraçado, eu contei essa história do Grande Sertão Veredas outro dia e eu fiquei, qual que era mesmo o livro que eu fui ler, que eu não voltei o Veredas e fui pro outro? E eu eu lembrei, nossa, foi o Leite Derramado do Chico Buarque, que era o lançamento, assim, na época, e eu quis ler e acabei indo para ele. E o Grande Sertão Veredas é narrado pelo Rio Baldo, que é um mercenário que conta a história da sua vida e os seus conflitos internos. Conta lá um pouco. É um desses livros que não dá pra dizer assim, resumir assim, né? Mas essencialmente é isso. O Rio Baldo, ele já tá com mais idade e ele vai contar a vida inteira dele como um sertanejo que passou por muitas dificuldades e muitas coisas. Só que é um livro assim, é uma alquimia que o Guimarães Rosa fez que é muito única e acho que ninguém conseguiu mais fazer no nível que ele fez. Porque ele pega, e isso é até complicado de traduzir no sentido mais amplo dessa palavra para outros países e outras línguas, porque ele pega uma linguagem do sertanejo, né, aquelas pessoas simples que estão ali numa certa região do Brasil de difícil vida, assim, mais rural, mas não é de agricultura, é mais ligada aos animais, à condução dos bois, até porque não é uma região muito verde, né? E ele vive assim, misturado até com o cangaço, que eram os criminosos desse ambiente, né? Que pilhavam, que roubavam. E é um grande tratado existencial, assim, né? Até o título, né? Quando fala Grande Sertão, Veredas, ele vai falar ao longo do livro isso. O Grande Sertão é como se fosse toda a existência, a vida, que é grande, mas que ela se define pelas veredas, pelos pequenos caminhos. E como essas veredas podem mudar, é como uma decisão muda a vida. E ele tem, por exemplo, até o amor, ele tem em relação ao que supostamente é um outro cangaceiro, que é Diadorim, né? E ele se condena, né? Porque ele fala assim, poxa, mas como é que pode, né? Um homem, naquele ambiente, um homem amar outro homem é errado.
E ele... escrito em 56. 56, exatamente, escrito em 56, naquele contexto. Então aquilo parece muito proibitivo e ao mesmo tempo ele tem esse sentimento que vai trazer o remorso depois por não ter vivido esse amor. Então é toda uma conjuntura, isso ainda assim, eu conto tudo isso e falo assim, nossa, eu ainda tô contando assim 5% do livro, porque é tudo isso, e aí você vê aquela mágica assim de falar, como é que pode um tratado existencial tão profundo, que abarca toda a vida, tanta grandiosidade, num cenário ali de gente muito simples, com aquela linguagem, mas a linguagem construída de uma forma barroca. Como você faz isso, sabe? Assim, e ele fez de uma maneira gigante. É um livro que você lê e você fala assim, nossa, o mundo inteiro tá aqui. Ele conseguiu, acho que aquilo que todo escritor no seu primeiro livro, que eu quero falar do mundo inteiro, eu vou explicar o mundo inteiro no meu livro, né? Ele meio que conseguiu, assim, porque tem algo que eu acho que, por isso que eu acho que merece um lugar no grande cânone, que essas grandes obras fazem, porque elas não estão falando, tentando explicar o mundo inteiro pelos fatos do mundo. Né? Que eu acho que é o que Kafka faz, e as pessoas condenavam Kafka quando ele era vivo, né? Você é um alienado, você não está falando aqui, né, dos conflitos políticos, está falando aí de um sujeito que acorda transformado numa barata, num inseto, né? E isso sobrevive, tanto que até hoje a gente até fala o termo, né, kafkiano, para tudo. Você olha, não sei, o Trump ganhar uma reeleição e fala, nossa, isso é kafkiano. Exato. Né? Então, por quê? Porque ele não tá ali preso aos fatos, ele tá pelo subterrâneo, sabe? Ele tá pegando ali os veios mesmo que passam por baixo disso tudo, que eu acho que o Don Quixote faz, o Moby Dick faz, o Crime e Castigo faz, e o Grande Sertão Veredas faz muito bem. Por isso que assim, você não quer sair do livro, você fala, esse livro, o mundo tá aqui, sabe? Inteiro, né? E de novo nessa formulação que você fala, puxa, e não é esse mundo tão caótico fora, assim, tão aleatório, às vezes nocivo, né? É um mundo que eu consigo observar, é um mundo que eu consigo tocar. E que nós todos temos cá dentro, não é? Estamos cá dentro, assim, né? E ao mesmo tempo sem essa vulgaridade toda, assim, né? Pelo menos a vulgaridade ela é tratada, ela não é esse bicho vivo que morde a gente na realidade, né? Sim, isto é mesmo conhecido pela sua linguagem inovadora e poética, cheia de neologismos e regionalismos que mistura elementos arcaicos e coloquiais. E eu descobri aqui coisas muito engraçadas sobre o Guimarães Rosa, não é? O autor, que para já ele era poliglota, estudou várias línguas desde criança, francês, inglês, espanhol, alemão, italiano, russo e esperanto. E eu fui ver o que é esperanto. E então Esperanto é uma língua artificial, foi criada no final do século XIX por um poliglota polaco, publicou o primeiro livro sobre o Esperanto em 1887 e tinha o pseudónimo Doctoro Esperanto, que é o Doutor Esperançoso, daí o nome da língua. Era uma língua para ser universal. Exato, esse era o projeto. Exato. E o Guimarães Rosa sabia falar Esperanto, que isto é incrível. E ele estudou medicina, aliás, trabalhou mesmo como médico antes de iniciar uma carreira diplomática. E depois outra curiosidade gira. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 61. Foi nomeado para o Prémio Nobel de Literatura em 67, o ano em que morreu. E pensei, mas eu não sabia que havia nomeados para o Prémio Nobel. Só se pode saber o nome dos nomeados 50 anos depois. Isso é muito curioso, né? Porque o Guimarães Rosa também, assim, seria um Nobel brasileiro muitíssimo bem entregue. Acho que seria justo, na verdade, né? Acho que ele merecia. Mas é engraçado, né? Bom, Portugal tem o Saramago, né? Também acho injusto ter somente o Saramago. Acho justo o Saramago receber, não é isso? Sim. Mas acho que outros escritores e escritoras portugueses deveriam receber também. E se calhar há nomeados e só vamos saber 50 anos depois. Só vão saber 50 anos depois. E o Brasil, acho que talvez como não tem, ou como, né, nós no Brasil somos muito curiosos, queremos. Agora a gente tá vendo a Fernanda Torres com o Oscar, assim, né? A gente quer a coisa, a gente vai atrás, né? Claro, vibram. E eu acho que sempre fica essa investigação, né? Então tem a Lígia Fagundes Telles, é uma também, que o Jorge Amado também, são dois nomes que já se sabe que eles estiveram em conversas ali, que no final das contas não foram escolhidos, obviamente, mas que teve indicação que chegaram a ser considerados, né? E os brasileiros ficam loucos, assim, né? Pelo menos quem é ligado à literatura fica, quem foi, como é que tá, o que aconteceu, né?
Mas eu sei que são 3 nomes, assim, pelo menos esses 3 a gente sabe que estiveram em conversas ali que chegaram a ser cogitados, né? Então, se calhar vamos então ter a confirmação da nomeação 50 anos depois. 50 anos depois. Tomara que daqui 50 anos a gente não saiba que consideraram o Chico e não deram, né? Tomara que, não sei, daqui 1, 2 anos já dê um Nobel pro Chico e já se resolva. Mas muitas vezes nomeados podem voltar a ser, ou seja, quem ganha já terá sido nomeado antes, se calhar. Exato, também. Há esperança. Deviam publicar uma lista de finalistas, assim, né? Como os outros prêmios, assim. Exato. Grande Sertão Veredas, então, do João Guimarães Rosa. E agora os contos. Tem prefácio de Lídia Jorge, o livro em Portugal. Clarice Lispector, Laços de Família. Sim, eu acho que esse é um dos livros que eu mais reli na minha vida. Releio até hoje muitas vezes. Eu acho que a Clarice Lispector é outra gigante, assim, da literatura. E é curioso, né? A gente falou sobre esse intervalo de 50 anos para saber o Nobel. Os intervalos da literatura são sempre muito extensos, né? Então, por exemplo, eu sinto que a Clarice Lispector, agora, que também, eu não sei quantos anos faz da morte dela. Ela morreu em 77. 77, então quase 50 47, anos da morte quase, também, né? Tá perto de fazer. E agora ela começa a alcançar o mundo, assim, né? Recentemente foi traduzida nos Estados Unidos, teve aquela atriz, me fugiu o nome dela agora, não foi a Kate Blanchett que citou a Clarice Lispector num discurso, numa premiação. Então isso vai começar a levar a Clarice mais para o mundo, né? Mas é uma escritora que isso tinha que ter acontecido enquanto estava viva. Pois é, postumamente reconhecida. Uma Fernanda Pessoa. Exato, mas enfim, tudo bem, né? Mas é uma escritora gigante, assim, é outra, uma voz muito única, assim. E eu lembro que quando eu comecei a ler os livros dela, eu já fiquei enlouquecido com aquilo. E quando eu comecei a escrever, que eu comecei a escrever os contos, eu peguei alguns livros e falei, então eu quero estudar isso aqui. Como eu vinha da música, eu sabia que para ser músico você precisa estudar, eu levei isso muito para literatura. Eu falei, para literatura eu preciso estudar também, eu preciso entender como é que isso aqui funciona. E eu peguei alguns livros de contos preferidos meus e reli muitas vezes, mas já nessa tentativa de entender como é que aquilo era construído. Então, eu li um conto da Clarice Lispector, por exemplo, A Imitação da Rosa, que está nesse livro, que eu adoro, acho brilhante. A Imitação da Rosa. Eu vou anotar tudo. Sim. Anote que, esse conto é incrível. E aí eu li uma vez, né, me emocionei com a história, vi para onde ela foi, ótimo, maravilhoso. Li outra vez, me emocionei de novo, não consegui ver a construção. Mas aí depois eu já começava a pensar, então agora eu vou pensar como se eu fosse o autor desse conto, quem me dera, né? Mas que eu sei que o caminho é esse, eu sei que o que eu quero dizer é isso, eu sei que onde eu quero chegar é esse lugar aqui, esse final. Como é que constrói isso? Por onde a Clarice começou a contar essa história? Né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê, em concurso para livros inéditos, a gente vê muito isso, né? Sei lá, pelo menos 40% das inscrições, a história começa com o personagem acordando, vendo o quarto, demorando para entender que ele tá no quarto, aí ele levanta, vai escovar o dente, você fala, não, mas isso aqui não é a história, né? A Clarice nunca conta a história assim, a não ser que a história seja essa. Mas, onde é que ela começa? Ela começa aqui, já na personagem fazendo algo da rotina dela para indicar que o problema é essa rotina. Então, assim, eu já começo a história já colocando a questão dessa história. O motor dela já está funcionando, né? Já está em funcionamento. Então, aí eu li esse da Clarice, acho que muitas vezes, Mariana, já nessa época. E aí, várias vezes, em oficinas que eu dou, eu uso esse conto em particular. E várias vezes eu volto para reler esse livro e outros dela, principalmente quando eu tô naquela fase, assim... Quando a fonte seca, né? A fonte seca em algum momento, né? Você fala, poxa, eu tô sem ideias, tô sem inspiração, tô cansado, preciso ler alguma coisa que renove a minha energia. A Clarice Lispector é a alma mater pra mim, assim, é onde eu vou, sabe? E acho que esse é um dos livros, assim, que eu acabo relendo muitas e muitas vezes. E até hoje eu descubro coisas novas, assim, mesmo esse conto que eu dou em oficina, que eu já sentei pra analisá-lo 1000 vezes, assim, às vezes eu sento, então eu vou só ler agora, sem analisar tanto. Eu falo, nossa, tem uma coisa aqui que eu não tinha percebido, sabe, assim. É incrível, é incrível.
Laços de Família, são 13 contos, e este então A Imitação da Rosa. Há 2 edições muito bonitas em Portugal, que é todos os contos, Sim, essa é todas linda. as crónicas. Sim. E uma vez tinha uns amigos, e um deles escritor, estavam lá em casa, e disse, por onde é que eu começo com a Clarice Lispector? E o meu amigo abre todos os contos, que ainda por cima é um livro enorme, ele abre e diz assim, e era o Amor. Amor, sim, é do mesmo livro, é do Laços de Família. Também está neste? Ok. É lindo, acho que... Adorei. Da Clarice é até difícil escolher, assim, eu fico... Mas a Clarice é difícil. Sim, sim. Não é? Sim. Por isso é que eu até pedi recomendação, eu tentei ler um livro dela e não pegou, não consegui à noite, e pensei, estou cansada. Era o Paixão Segundo Guia, portanto, que ela olha para a barata e disserta. Sim. E até neste podcast, até foi a Madalena Sá Fernandes que falou, e eu disse, não, baratas não é, odeio e tal. E ela vendeu tão bem o livro que eu pensei, ok, vou ler. E não consegui na primeira noite e pensei, estou cansada, isto vai-me dar trabalho, não é só para adormecer com sono. Não é. Dá trabalho, exige, vá. E então eu estava com esses meus amigos e disse, olha, este aqui eu vou ter que voltar. O que é que me recomendam? E eu lá abro Amor. Sim. E eu li, quando eles saíram lá de casa, eu arrumei a cozinha e li o livro. E aí? E adorei, eu li o conto. É e incrível. adorei o Amor, adorei. E é mesmo diferente. E aí, ok, já percebi Clarice, agora acho que estou pronta para o resto. Sim, eu acho que tem isso, assim, ela tem uma coisa muito única, né, assim, que esse universo interior, assim. Então eu acho que às vezes precisa de uma primeira introdução para você, é uma dessas escritoras que precisa de uma primeira introdução para você entender qual é o idioma ali, qual é a lógica daquilo, exatamente. né, porque assim, senão você não... O Paixão Segundo GH, que eu acho também, é um romance que eu adoro. Você falou de ter, né, ler para dormir, eu lembrei, teve uma época que eu deixava ele do lado da minha cama. E eu falava, é meu Xing, esse livro. Eu abri qualquer página, assim, e li uma frase, um parágrafo, assim. E você pode, depois que você leu, claro, você pode fazer, você abre em qualquer página e lê um parágrafo, assim. Ele parece uma coisa, assim, meio... Né, uma frase, assim, meio mística, meio... Parece que não há regra, que não há o sujeito e o predicado e o... Exato. Está ali misturado, não é? Abana, 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 e solta as palavras outra vez. Exato, porque tá lá. também é isso. Como é que você resume o Paixão Segundo GH? É isso, ele tem 200 páginas e ele é uma mulher que entra num quarto e tem uma barata ali. Essa é a história, não tem história além disso. Mas ela vai ter... Tanto que fizeram o filme, eu falei, mas como vai fazer o filme desse livro? Esse livro nem sabia que fazer, porque aquilo é Sim. monólogos interiores. Exato, completamente. é Como infilmável, né? Pois. E você não tem... E a Clarice é isso, você não tem um enredo, assim. O Amor, por exemplo, é uma mulher que volta do mercado e vê um homem cego mascando chicletes. É essa a história. Mas não por essa ordem, não é? Não o sujeito, o predicado, o verbo. Exato, né? Você fala, mas o que acontece? Fala, não. Ela tem um caso de amor com o cego, ela assassina o cego. Não, o ônibus vai embora, o cego fica pra trás. Mas e aí, então é um microconto? Não, tem dezenas de páginas. Acho que a velocidade do cérebro conseguiu passar para o papel. Exato. E aí você Acelerada. entende. E aí você fala assim, então preciso ler nessa chave. E aí sim, talvez agora, se você ler o Paixão Segundo GH, você vai gostar mais. Porque aí sim... E eu acho o Paixão Segundo GH um dos melhores romances dela. Assim, eu acho que é onde esse processo atinge realmente um ápice, assim. Mas você entrar de primeira nisso é um pouco difícil. Sim, e o primeiro romance dela foi aos 23 anos, também mostrou logo o seu estilo, mas é o que tu dizes, depois também há um amadurecimento e um encontro da sua voz, que é Perto do Coração Selvagem. Sim. O último romance, publicado um ano antes de morrer, A Hora da Estrela. Clarice Lispector. Então aqui na escolha do Rafael, Laços de Família. Agora vamos para a poesia, Manuel Bandeira, Libertinagem. Sim, esse é um livro, eu tenho uma relação afetiva com ele, assim, muito grande. Aliás, acho que esse Libertinagem e o A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que você comentou agora, são os dois livros que foram aquele momento que a literatura realmente me pegou de vez, né? Porque foi na época da escola ali mesmo, para entrar na universidade, a gente tinha uma lista de leituras obrigatórias. De leituras obrigatórias, exatamente. Então, minha grande ode às leituras obrigatórias, embora eu deteste esse termo, é que pra mim funcionou. Né? Descobriste? Sim, porque, mas assim, eu já era um garoto muito ligado à criatividade, às artes, eu gostava já de desenho, de música, eu gostava de poesia, mas... Era aquele leitor ocasional, né, que, eu conhecia poesia, por exemplo, Fernando Pessoa, né, que é muito conhecido lá no Brasil, mas eu nunca tinha lido um livro do Fernando Pessoa, exatamente. A gente, você vê Fernando Pessoa porque,
num cartão de Natal colocam os versos dele, numa apresentação de PowerPoint que chegava por e-mail na época. Boa imagem, tens razão. Sabe, tinha umas coisas assim, festa de formatura da escola, vai ter um discurso e a pessoa coloca ali. Eu falo que isso é uma leitura de segunda mão, você não tá lendo a coisa assim, você tá recebendo de alguém que leu aquilo transmitido, exato, que escolheu, e que às vezes pode ser problemático isso também, até porque muitas vezes não é o Fernando Pessoa, estão atribuindo ao Fernando Pessoa algo que não é dele, né? Mas assim, eu nunca tinha lido mesmo assim um livro, né, assim, que eu gostasse mesmo, né? E essa acho que era uma fase também em que eu já estava um pouco mais maduro, já estava me interessando mais, assim, eu lembro de ver, eu tive bons professores de literatura, e quando eu digo bons professores de literatura, eu acho que eles tinham o que é fundamental, e que o que todo mundo pergunta, como é que a gente estimula jovens pessoas a lerem? Sabe como? Gostando de ler. Eles tinham paixão. Exato, assim, não tem nada mais atrativo para uma outra pessoa do que ver que você gosta realmente daquilo, que você adora aquilo, que você pega aquilo e fala assim, meu, isso aqui é muito bom, isso aqui é demais, é incrível. Todo mundo olha e fala, eu quero sentir isso que ele sente. E como é que você sente? Com o livro? Então vou tentar ler. Não adianta você chegar, olha, você tem que ler. Aí o meu problema com as leituras obrigatórias. Mas como eu já estava interessado naquilo e já estava conectado, quando aquilo caiu na minha mão, eu gostei, né? E foram esses dois, foram A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e o Libertinagem, do Manuel Bandeira, que assim, que até hoje, assim, é uma relação muito, realmente emocional mesmo, assim. O primeiro poema desse livro, que é Eu Não Sei Dançar, é muito lindo, assim. E o Manuel Bandeira, ele tem uma história muito curiosa, porque ele foi diagnosticado com tuberculose, eu acho. Foi tuberculose. Tuberculose, né? Muito jovem. E na época era uma doença fatal. Então, assim, ele teve um diagnóstico, eu não lembro com que idade exatamente, não sei se você tem aí, Mariana. Estava aqui a ver, já era crescido, era jovem adulto, porque ele não conseguiu acabar o curso de arquitetura porque teve tuberculose. Isso, em 1904. Por volta dos 20 e poucos anos, assim. Ele nasceu em 86. Quer dizer, 1886. E era praticamente uma condenação, assim, era como falar assim, olha, você não vai viver muito, você não vai viver para terminar o curso universitário. E no fim ele viveu até, acho que 77 anos, uma coisa assim, ele morreu bastante velhinho. Morreu em 1968, nasceu em 1886. Por volta dos 80, perto, assim. 78, sim. Então ele tem essa coisa, assim, de ter uma vida que foi inteira marcada pelo... eu não vou viver, eu vou morrer. E no começo, por exemplo, a obra poética dele é bem marcada por isso, assim, é quase alguém que... minha vida acabou antes de começar. E de repente ele começa a envelhecer, ele começa a... Falou, não, peraí, eu não morri. Mas aí a poesia dele tem essa melancolia. Tem até um verso dele que é a vida que poderia ter sido e não foi, né? Então ele fala muito sobre isso. E o primeiro poema desse livro é uma ode, assim, acho que essa reversão, assim, essa vida, sabe, assim, que ainda pulsa, que resiste. Tem um verso que eu quase tatuei muitas vezes, que ele fala assim... Tenho todos os motivos, menos um, de ser triste. Pra mim, que lido com a melancolia, com depressão, desde muito tempo, assim, várias vezes, Mariana, várias vezes eu falei assim, eu vou tatuar esse verso, assim, com essa força de lembrar isso, olha, eu tenho todos os motivos pra ser triste, eu tenho todos os motivos pra morrer, mas ainda falta um. Enquanto faltar esse um que me condena, tem um caminho, sabe? Tem algo pra ser feito, tem uma possibilidade, sabe? Não te inspirou isso, não te inspirou a rebentar? Porque é um bocado essa... A premissa do rebentar, não é? Uma mulher que podia ter vivido a vida que não foi, como é que tu disseste? A vida que poderia ter sido e não foi. É o rebentar. Sim. Tanto para o filho como para a mãe. Exato. Não, eu acho que essa coisa tá em quase tudo que eu escrevo, pois. Assim. No livro novo de contos, O Cavalo no Escuro, tem até um conto em que cita nominalmente, assim, tá? Um personagem anota, assim, num caderno, assim, a vida que poderia ter sido e não foi. Né? Não lembro se é exatamente essas palavras, mas assim, é uma referência direta ao Manuel Bandeira, assim. E no Brasil, como ele é muito conhecido, até por ser leitura obrigatória da escola, eu sei que é uma referência que as pessoas captam lá, né? Mas sim, eu acho que esse jogo entre puxa, e o Grande Sertão Veredas, mesma coisa, né? O Amor com Diadorim é a vida que poderia ter sido... E não foi. E não foi. E isso fica a pergunta, né? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa vida que poderia ter sido e não foi? Ou a gente vai pegar essa vida que ainda pode ser... E vivê-la. E que seja, né? E que seja, exatamente. Manuel Bandeira, Libertinagem.
Olha, temos aqui que acabar, mas claro que tinhas que escolher o Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Sim, claro. São os livros assim que eu sinto que eu preciso citar, não posso deixar de citá-los. O Saramago eu sou muito fã dele, assim, é um grande herói para mim e para mim ele foi por muito tempo o único escritor vivo que eu conheci, né, assim, enquanto ele estava vivo e que eu gostava. Porque, pelo menos no Brasil, a gente tem um problema que hoje isso, felizmente, tem mudado, principalmente com as redes sociais, acho que com o pessoal, né, bookgrammers, booktubers, booktalkers, o que quer que seja. Essas pessoas, elas estão fazendo algo que a gente não conseguia fazer e que eu acho fundamental para a literatura, que é essa rede de comunicações, esse mapeamento de falar, olha, tem esse livro aqui, eu recomendo. Espalhar e fazer essa espécie de curadoria, né? Porque muitas vezes, se você não conhece nada, você entra numa livraria, numa biblioteca, você vê aquele monte de lombadas, são todos nomes desconhecidos, você vai sair de lá sem nenhum. Ninguém pega algo que nunca ouviu falar, que não tem indicação nenhuma, nada aponta para aquilo, em qualquer área, e vai falar assim, eu escolho isso aqui então, vou me arriscar. Nem no streaming, sabe? Vou assistir uma série no streaming, eu vou pegar uma série lá que eu nunca ouvi falar, não sei nada, e vou assistir pra ver o que é. A gente sempre viu em algum lugar. E precisas do trailer. Exato, você viu o trailer, você viu alguém falando, tá todo mundo comentando, tá os amigos, tá lá nos jornais. Então você tem esse mapeamento. E a literatura carece muito disso. No Brasil, esse mapeamento ele praticamente desapareceu. Porque falando de novo em escola, a gente estudava até... Pelo menos na minha época, isso eu já estou falando quase do final do século XX, da virada. Eu me formei ali em 99, 2000. Os últimos que a gente estudava era a geração de 45, que é o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Ou seja, a gente já estava pelo menos décadas defasado. E você não ouvia falar na época em literatura sendo feita por pessoas vivas. Pois, contemporânea. Contemporânea. Eu pelo menos não conhecia nada. E como é que tu conheceste o Saramago? Porque o Saramago conseguiu um pouco superar isso, e ele foi pro Brasil, e ele se tornou muito conhecido no Brasil. Ele ia pro Brasil, era um evento, né? Principalmente depois do Nobel, que ele ganhou o Nobel em 98. Né? Eu tava em 99 na escola. Então, assim, isso eu acho que essa coisa do Nobel pra língua portuguesa, isso repercutiu muito no Brasil, porque é a nossa língua também, né? Então, assim, foi o primeiro... Nobel um pouco nosso também, pelo menos da nossa língua. Então isso, assim, fez o Saramago estourar no Brasil. Ele ia pra lá, ele dava entrevistas pra todos os jornais, ele saía em todo lugar, ele ia na TV, na televisão. Eu acho que ele era o único escritor que tinha isso naquela época, pelo menos, se eu não tô equivocado. Pelo menos pro meu olhar de adolescente, assim, e de jovem, né, um pouco depois. Então, ele era o único escritor, Mariana, de quem eu podia esperar um livro novo, sabe, assim. Os outros que eu gostava, assim, a Clarice, passei a adorar, mas estava morta, não ia ser um livro novo dela. O Saramago, não, de repente você vê no jornal, olha, anunciado para o ano que vem... ensaio sobre a lucidez, uma espécie de continuação do ensaio sobre... Eu falava, nossa, tem um livro novo dele. E quando eu li o ensaio sobre a cegueira, foi o primeiro que eu li dele. Putz, Mariana, até hoje, assim, que impacto, assim, e acho que aquele impacto da visão de mundo mesmo, assim, sabe? Mudou meu olhar para as coisas, e até hoje é um desses livros que pra mim repercutem muito na realidade. De novo, como a gente fala assim, o Putin não, mas Putin também é kafkiano. O Trump ser reeleito é kafkiano. O Trump, sim. Tem muita coisa que eu olho e falo, nossa, isso é muito ensaio sobre a cegueira. É puro ensaio sobre a cegueira, acontecendo com a gente. Porque acontece o tempo todo. Porque eu acho que o Saramago, ele tinha, assim, um entendimento, né, de como as pessoas funcionam, muito perspicaz. E, de novo, nessa passagem de saber colocar isso numa história, ele era, nossa, um mestre, né? Eu acho o ensaio sobre a cegueira, assim, uma condução narrativa perfeita, assim, perfeita, de uma história muito desafiadora. De novo, outra história. Você pensa assim, vai ter uma epidemia de cegueira, as pessoas ficam cegas, todo mundo começa a ficar cego. O que você faz com isso depois da página 10? Como é que você organiza isso, sabe? E ele fez de uma maneira magistral. É outro livro que também eu leio e falo, está o mundo inteiro aqui. O mundo inteiro tá aqui. Né? Se tivesse aquela cápsula lá que a gente deixa pro futuro ou pros extraterrestres, poxa, põe ensaio sobre a cegueira, Grande Sertão Veredas. Se você colocar esses dois ali, a humanidade já tá bastante explicada. Vamos assim, lá, sabe? e que giro que é, pegando na cápsula do tempo,
tu falaste sobre o jovem adulto Rafael, não é, que descobriu o ensaio sobre a cegueira. Isto saiu em 95. E agora, mais tarde, ainda jovem adulto, que giro que é acompanhar a tua descoberta e paixão pelo Saramago. E ao dia de hoje, vamos saltar no tempo e dizer, tu ganhaste o prémio Saramago. Uau! Isso é incrível. Choraste? Você chorou? Muito, mas muito. Eu choro ainda hoje. Assim, tem vezes hoje que eu falo, eu começo a chorar. Eu fico arrepiado só de mencionar. Isso aqui não dá pra fingir. Né? Tá com pele de galinha, eu confirmo. Sim. E sim, eu acho muito incrível. Isso, se fosse uma história ficcional, seria absurda, né? Seria completamente... As pessoas iam olhar e falar assim, mas que... Sim. Se fala forçado aqui em Portugal. É o clichê que não é. Ele adorava o Saramago e ganha o prémio Saramago. Pô, sim, uma Cinderela quase, né? Assim, a realidade ultrapassa a ficção. Exato. E é muito incrível, assim, Mariana, porque, de novo, né? Eu sou um grande admirador de Saramago. Eu li quase tudo dele. Adoro, sendo um dos meus escritores preferidos na vida, sempre foi. Hoje eu sou suspeito, né? Acho que eu falo isso, algumas pessoas devem olhar. Ele fala porque ele ganhou o prêmio. Mas não foi por esta ordem. Eu descobri primeiro o escritor. Acho que o pessoal do prêmio, da fundação, deve ficar em cima dele, assim, faz propaganda do Saramago agora. Mas não é assim, sempre foi. E eu, inclusive, eu não conheci o prêmio. Eu só fui conhecer depois que eu passei a publicar livros e que eu fui ler, o primeiro que eu li foi a Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, entre os premiados. Que é um livro lindíssimo, lindíssimo. E eu li esse livro da Adriana, também foi outra autora que eu fiquei assim, maravilhado, comecei a ler tudo, achei incrível, assim, fiquei, meu Deus, quem é essa Adriana Lisboa? Como é que ela escreve um livro desse? Como não tá todo mundo falando sobre esse livro? Sabe esses momentos que você fala assim, o que aconteceu? Uma epifania. O que tá errado no mundo pra não tá todo mundo falando desse livro aqui? E eu vi que tinha lá, né, na capa, assim, vencedor do Prêmio José Saramago. Falei, Prêmio José Saramago, né? Eu comecei a falar, nossa, que incrível, tem um prêmio. E esse livro que ganhou, esse livro realmente merece, é lindo. Deixa eu ver os outros livros. E eu fui lá ver, né? Vamos ver os vencedores do Prêmio Saramago. E eu comecei a ler, assim, me interessei, deixa eu pegar um outro aqui. Claro, tinha alguns que eu tinha ouvido falar, sabe esses que ficam no nosso radar, mas você não pega e lê de uma vez. José Luís Peixoto, Walter Ugumãe, sim. Foi por aí que eu comecei. Aí peguei lá o José Luís Peixoto, li o Cemitério de Pianos, foi o primeiro dele que eu li. Eu também foi o meu primeiro. Também foi outro também, né? Que você fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Como é que isso existe? Como não tá todo mundo falando disso? É maravilhoso, assim, eu fiquei muito maravilhado com esse livro, assim. Eu sinto que esses livros começaram a mudar o meu jeito de escrever, inclusive, assim. Isso já foi há 20 anos que eu lia, já é um livro, Já sim. tem uma certa idade. Isso também, isso pra quase mim... 20, sim. Pra mim já deve estar chegando a uns 15 anos esse processo de começar a conhecer isso. Foi quando, sim, deve ser quando ganhou o prémio, sim. Sim. De Pianos. E aí ele Walter Ugumãe, ele o Gonçalo Tavares, aí ele os brasileiros, né? Por enquanto era só a Adriana e a André Del Fuego que tinha ganhado, com os Malaquias. Também lindo. Aí eu comecei a pensar assim, falei, puxa, um prêmio com o nome do Saramago, que eu adoro. Todos os livros que eu li até agora eu adorei, amei, passei a conhecer, passei a ler os autores. E eu passei a criar uma relação afetiva, assim, porque, de fato, assim, alguns daqueles livros e autores se tornaram meus preferidos na vida. Que bom. Eu conheci através do prêmio, que leva o nome de um dos meus escritores preferidos na vida também, e que finalmente tinha uma coisa, assim, que eu tenho um certo problema com prêmios, às vezes, acho que principalmente no Brasil, que eu acho que os prêmios, eles deveriam funcionar dessa maneira. Eles deveriam ser uma coisa assim, olha, se o livro ganhou esse prêmio, é uma chancela. E se eu gostei dos outros premiados, eu provavelmente vou gostar desse aqui também. E aí, criou uma relação de confiança, assim mesmo, sabe? E eu virei um fã do prêmio, assim, Mariana. Mas um fã, assim, realmente... eu assistia, por exemplo, eu assistia a cerimônia do Bruno Vieira Amaral, que foi transmitida online. Eu assisti a série que fizeram depois com todos os vencedores, os Herdeiros de Saramago, que passou na RTP. Isso tudo antes de eu ganhar, tá? Não é que depois ele foi lá. Antes de eu ganhar... Olha, se tem um IP lá no Brasil que assistiu todos os episódios do Herdeiros de Saramago pela internet, é o meu. Você pode procurar que você vai ver que corresponde ao meu. Então, assim, eu via tudo, eu ficava ligado naquilo. E tu agora estás nessa chancela. Isso é incrível, assim. E é uma coisa... Pra mim era o grande sonho, assim, sabe, na literatura. Se alguém me perguntasse, assim, Rafael, o que seria uma coisa que deixaria feliz, assim? Eu ia falar, ganhar o Prêmio Saramago. E tu estavas a querer desistir da literatura. Exatamente, num momento ainda que tudo tinha meio que dado errado pra mim. Eu tinha tido essa crise pessoal, inclusive.
Porque sim, por exemplo, depois eu pude reescrever, republicar, ou arrebentar. Mas esse era um momento que não. Eu só olhava para ele ainda, puxa, o livro que eu escrevi que era tão importante, hoje eu olho e não gosto. O romance que eu escrevi, o Dor Fantasma, em seguida, já não gosto dele antes de publicar e ninguém mais gosta. Para quem eu dei para ler, não gosta. Isso é o síndrome de impostor. Sim, que para mim não é nem uma síndrome do impostor, assim, Mariana, é uma coisa além, né? Comigo mesmo, assim, sabe? Eu acho que vou inventar um novo nome, assim, que é até mais, assim, eu tenho uma sensação, inclusive, de é quase como se eu não pudesse nem ser um impostor, assim. Nem para impostor eu sirvo, sabe? Nos piores momentos. Não é síndrome, é crença. É uma crença. Mas é uma crença errada e tu sabes disso. Sim, espero eu sei. que sim. Mas naquele momento, assim, que eu tava vivendo, eu tava realmente, assim, no ápice negativo dela e falando, puxa, então acabou. Eu lembro em alguns momentos de 2021, principalmente, de falar para pessoas próximas a mim essa história, né? Quando eu era criança eu desenhava, eu queria ser desenhista. Quando eu fui adolescente jovem, eu queria ser músico. Pra mim era tipo assim, então a literatura foi dos 30 aos 40. Eu tive essas várias fases, a literatura foi uma dessas fases. Agora eu preciso encontrar qual vai ser a próxima, que eu não sei ainda. Mas eu tava nessa fase. Eu cheguei a falar para algumas pessoas, assim, falar, olha, eu parei de escrever, talvez uma coisa ou outra, assim. O Dor Fantasma não sabia o que ia fazer com ele. Eu falei, ó, ou ele vai pra lixeira, ou eu vou pegar alguma editora que seja menor, que seja mais fácil, assim. Isso não, eu não falo como um demérito à editora, mas alguma editora que eu sabia que, tipo, não vou precisar esperar 6 meses pela resposta. Porque assim, eu não posso esperar 6 meses. Vai ser uma editora que eu chegue e eles falam assim, legal, Rafael Galo, ele já tem uns livros premiados, vamos publicar. E seria fácil, mas assim, só pra eu tirar da minha vida, assim, sabe? Tirar de mim, assim, falar, ok, o ciclo está feito, tá aqui, tá entregue. E eu tava eu tava no fundo do poço, assim. Eu acho que se eu não tivesse ganhado o Prêmio Saramago, hoje, pensando, Mariana, na época eu achava que eu ia parar de escrever. Hoje eu acho que não. Eu acho que ia demorar muitos anos, e daqui a muitos anos eu provavelmente ia voltar, porque essa vontade ia ficar ali adormecida, mas eu ia ficar o tempo inteiro me lembrando, assim, até que chegasse uma hora em que o sofrimento de não escrever ultrapassaria o sofrimento de escrever, vamos dizer assim, né? E acho que eu voltaria a escrever. E é muito curioso isso, porque também, de novo, nesse roteiro quase cinderelesco, assim, eu ganhei o Prêmio Saramago e, puxa, isso deu um restart na minha vida, assim, completo, né? Tanto que hoje eu vivo aqui em Portugal, né? Mudou objetivamente a minha vida inteira. E aí, enfim, na cerimônia ali, né, pra ganhar, tudo lindo, eu peguei aquele livro que eles fizeram para a cerimônia, e o livro tem um prefácio da Pilar Del Rio. E no prefácio ela conta, porque o prêmio tem essa coisa, né? Todo mundo reclama, mas o limite de idade tinha que ser mais alto, porque o Saramago ficou conhecido quando ele tinha mais idade. E aí ela lembra que quando eles criaram o Prêmio Saramago, a ideia era para jovens. O limite de idade não é porque, não quero os outros, é para direcionar para os jovens, para ajudar os jovens, né? Acho que para não cair naquela coisa assim, então vamos criar um prêmio para qualquer idade. Aí vai ficar ganhando os medalhões, que era a grande reclamação da época. Os prêmios só vão para os medalhões, os jovens não têm chance. Aí você cria um prêmio que é só para jovens, mas agora os mais velhos não podem concorrer, sabe? Sempre tem um jeito de reclamar, né? E aí ela conta isso, que o Saramago ficou muito contente. Por quê? Porque ele falou aquilo. Ele publicou o primeiro livro quando ele era jovem. É mentira que ele só publicou mais velho. Ele publicou no começo também. Só que aquilo não funcionou muito bem, por N razões. Ele para por muitos anos e ele volta a publicar mais velho. E ele fala isso, ele fala assim, olha, com esse prêmio talvez isso evite para alguém. Alguém não vai parar. Olha. E aí, a hora que eu li isso, tá vendo? Fala de chorar do prêmio, que eu choro até hoje, eu choro até hoje. Eu falei assim, e não é invocar pra mim, olha, o prêmio foi criado pra mim, o sentido e tal. Mas quando eu li, eu falei assim, cara, como essa história faz sentido? Porque eu ia parar. Se não fosse o Prêmio Saramago, eu ia parar, assim. E na melhor das hipóteses, ia ser uma história semelhante. Com 60 anos eu volto a escrever. E o Saramago queria que isso evitasse essa parada, e pra mim ela evitou. Ainda que ele não esteja vivo, poxa, isso pra mim aconteceu. Não era por mim o prêmio, não é nada disso, mas assim, que teve esse encaixe comigo, teve assim, porque eu ia parar, sabe? Eu ia ficar muitos anos sem escrever, no mínimo. E o prêmio evitou isso, sabe? O prêmio, acho que assim, se ele tinha esse pensamento aqui encontrou uma concretização
plena, assim. Fora tudo que o prêmio fez, né? Assim, eu sou, diante de tudo isso, né? Walter Guimarães, Elas Peixoto e tudo mais. Eu sou um dos peixes pequenos desse lago. Mas nesse aspecto, sim, sabe? Eu não sei, talvez se tinha alguma outra pessoa que ia parar. Talvez tinha, mas eu ia. E o prêmio evitou isso, sabe? E mesmo quem não tenha ganho o prémio, que não pare, não é? Que não seja a que não insegurança pare, que te exato, impeça. sim, porque eu queria muito, assim, e eu lembro, o Brasil foi muito complicado nos últimos anos, né? Então tem muitos amigos que estavam no mesmo movimento, sabe? Dessa época, né? De 20, 21, assim, poxa, a gente tinha passado por bolsonarismo e pandemia ao mesmo tempo. E toda uma série de outras crises que realmente, assim, tem sido muito preocupantes para o país, assim, sabe? Tem sido uma desmontagem do país. E a cultura é a primeira, né, que sofre, assim, é a primeira que se desmonta. Então eu acho que a cultura no Brasil estava em crise no momento. E várias dessas pessoas falaram, meu, foi uma bomba de ânimo para todo mundo, assim, sabe? Porque era quase... Poxa, o Saramago é de detestar que eu usasse essa palavra, mas era quase um milagre, assim, sabe? Um dos que estava mais em crise ganha esse grande prêmio. Né? A primeira edição para inéditos, no centenário do Saramago, todo mundo adorava. Eu falava para outras pessoas, falava, meu, vamos escrever um romance, manda. Nossa, Mariana, várias pessoas falam, imagina, eu vou mandar, não tenho nenhuma chance. Eu falo, eu também não tenho nenhuma chance, mas eu vou mandar mesmo assim. E tá aí, aconteceu, sabe? Bom, maravilha, com o Dor Fantasma. Sim. E tu agradeces o prémio e nós agradecemos o prémio também para que tu não pares. Ah, obrigado, obrigado. O Dor Fantasma e o Reventar. E os livros do leitor: Grande Sertão Veredas, Laços de Família, Libertinagem, Ensaio sobre a Cegueira. Agora chegou o momento em que eu te recomendo uma leitura. Boa. E sei que tu conheces o Walter Ugumem, a Dulce Maria Cardoso, entre outros autores portugueses. Sugiro também o Afonso Cruz, que também, como tu, é músico e multifacetado. Adoro também. Ah, ok, já conheces, claro. E ele tem um novo livro, O que a Chama Iluminou, é uma novela-ensaio sobre o fim das coisas. É o novo título da série Geografias, portanto, um novo ensaio do Afonso Cruz, chegou há pouco tempo. E tem um para oferecer. Ah, obrigado. É verdade. Só que como eu sabia que tu andavas já aqui a conhecer vários autores portugueses, arrisquei então no João Reis, Quando Servi Gil Vicente. Foi finalista do Prémio Fernando da Mora. É uma obra de ficção histórica que narra, eu estou aqui a ler, que narra a história de Henrique de Viana, um servo leal de Gil Vicente, que é um dos mais importantes dramaturgos portugueses. A narrativa é contada a partir da perspectiva do Henrique, que oferece assim uma visão mais íntima e mais humana do Gil Vicente, não é? Este século XV, e explora temas de lealdade, serviço, amizade, e é ambientada na época renascentista, proporcionando um contexto histórico rico e envolvente. João Reis. Que ótimo, ainda ganha um livro então. É, ele é de Vila Nova de Gaia, Muito este escritor, já tem várias obras: A Noiva do Tradutor, A Avó e a Neve Russa, A Devastação do Silêncio, Se com Pétalas ou Ossos, e é menos falado, acho eu. Então quis dar-te aqui uma feita, a UC que me ajudou aqui na sugestão, Quando Servi Gil Vicente. É para você. Ah, muito bom, Mariana, obrigado. Eu não conhecia mesmo o João Reis, não Pois, li eu nada também não. dele, mas vou ler e... Então, isso é bom, sabe, assim, eu acho que essas trocas são boas, né? Porque vem uma sugestão, eu leio, né? Provavelmente vou gostar, vou falar para outra pessoa, olha, leia João Reis. Eu acho que esse mapeamento, né? Essa transmissão nesse sentido, né? Funciona muito bem. E é o objetivo deste podcast, exatamente, chegar a mais pessoas novas. Eu sou outra leitora desde que comecei este podcast. Conheci tanta coisa e foi ótimo. E obrigada a ti e obrigada a quem nos ouve. Foi um prazer, Rafael. Muito obrigado, eu adorei. Eu agradeço demais. Obrigado, Mariana. Que bom. Para a semana há mais.